política. Na linha com a gente, o deputado federal reeleito Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, do PT. Deputado, obrigado pela presença aqui na programação da Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Cileide Alves. Um prazer poder participar com vocês. Prazer estar com o senhor. E como é que o senhor tem avaliado até agora esta conversa entre o Executivo e o Legislativo no governo Bolsonaro, deputado? Rubens Salomão, acho que é muito importante acompanharmos o início e o encaminhamento das primeiras ações do Executivo Federal. Um governo federal, ele precisa dar respostas, apontar os caminhos para enfrentar os desafios que o país tem. A minha avaliação, que eu tento fazê-la da maneira mais equilibrada possível, mais responsável e criteriosa, sem entrar na discussão de paixão, é que as primeiras medidas elas estão muito aquém daquilo que o país necessita. Para podermos enfrentar os desafios que o Brasil tem, nós precisamos ter encaminhamentos para dar resposta àquilo que nós precisamos, como retomar o crescimento da economia, como gerar emprego, como gerar renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso é muito diferente daquilo que está sendo apresentado na primeira semana. Ações para falar, nós precisamos acabar com a influência do marxismo nas escolas, acabar com o socialismo do Brasil. Na verdade, problemas que não existem no nosso país. Os problemas reais, eles precisam ser enfrentados. E para esses, no meu entendimento, as respostas, os encaminhamentos, eles não foram apresentados. Mas não é pouco tempo, deputado? Bom dia primeiro. Bom dia. Não é pouco tempo achar que em uma semana vai apresentar já a resposta para problemas que são complexos e que são de difícil e de longa solução, como geração de emprego, geração de renda? Com toda certeza, Cileide, os problemas mais desafiadores, eles vão demandar ações mais complexas e ações mais duradouras, de curto, de médio e de longo prazo. O que nós podemos avaliar nesse instante são as medidas imediatas que o governo apresentou. E é essas que eu estou dizendo que elas estão aquém daquilo que poderia ser apresentada num primeiro momento. Eu vejo muito mais pirotecnia do que ação concreta. Por exemplo, se falava que tinha que diminuir a estrutura dos ministérios pela metade, porque isso iria economizar recursos importantes e que no final, tinha 29 ministérios no governo Temer, passou para 22, diminuiu apenas 7, mas ao mesmo tempo criaram mais 20 secretarias especiais com altos cargos, com altos salários executivos. Então não houve nenhuma ação concreta para resolver. E o que é mais grave, ao diminuir 7 ministérios, diminuir em áreas estratégicas na visão que nós temos de poder priorizar as ações sociais. As áreas de políticas sociais foram comprometidas. O Ministério do Trabalho foi extinto, o Ministério das Cidades foi extinto, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, a Secretaria da Agricultura Familiar, que já tinha sido um retrocesso no governo Temer, porque existia o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a justificativa de acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo anterior é que a Secretaria da Agricultura Familiar cumpriria o seu papel e agora extinguiram também a Secretaria da Agricultura Familiar. Então, isso compromete uma visão daquilo que nós acreditamos que o Brasil é um país onde existem muitas desigualdades, existem muitas injustiças. O nosso desafio é avançarmos nas políticas sociais para garantirmos cidadania para as pessoas, e o que eles estão fazendo é exatamente na contramão de tudo isso, contrário a essa visão, tirando, inclusive, os instrumentos que poderiam ajudar a acabar com essa desigualdade. Deputado, a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto, o PT mais recolhido nessa fase agora, com exceção de uma ou outra declaração de líderes do partido, o partido está mais recolhido. O PT está dando um tempo, ou ainda não encontrou, não definiu como atuar na oposição? O que está acontecendo? Não, nós estamos atuando de maneira normal, de maneira muito responsável, muito criteriosa, acompanhando os fatos tanto no Estado quanto em nível nacional. Nossa presidenta estadual, a professora Kátia, já se manifesta sobre todas as ações que estão sendo colocadas
no governo estadual e nós estamos acompanhando também no governo federal e a cada dia manifestando a nossa opinião sobre cada ponto que está sendo encaminhado. Somos muito críticos ao que o governo federal, já no primeiro momento, que na minha avaliação é um grande equívoco, a questão de diminuição do salário mínimo. Esse salário mínimo já estava aprovado pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, e o presidente Bolsonaro diminuiu o salário mínimo. Alguém pode dizer, mas diminuiu pouca coisa, isso não faz muita diferença. Ora, para quem ganha o salário mínimo, seja o aposentado ou seja aquele que está trabalhando, R$ 104,00 na renda anual faz uma diferença enorme, principalmente para aquele que, além de poder buscar a sua alimentação com esse salário, tem que buscar, às vezes, o remédio. Então, sem contar o outro lado, Cileide, que além de ter um prejuízo muito grande no caso pessoal, mas tem também um prejuízo muito grande do ponto de vista da política econômica. Se nós queremos aquecer a economia para buscar geração de emprego, buscar geração de renda, nós precisamos aquecer a economia e temos que garantir recursos na economia. E a diminuição de R$ 104,00 na renda anual dos trabalhadores e dos aposentados tira muito dinheiro da circulação, porque você sabe que esse dinheiro do salário mínimo ou da aposentadoria, ele é um dinheiro que não vai para a poupança, não vai para o exterior, ele vai circular no comércio da cidade. Imagine hoje, nós temos mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que ganham o salário mínimo. Mais de 25 milhões de pessoas que são aposentadas com o salário mínimo. R$ 104,00 a menos na renda anual dessas pessoas significa que esse dinheiro deixará de circular na nossa economia. Então, essa é uma das críticas que nós estamos fazendo e mostrando que nós estamos atentos a todas as ações que o governo federal tem apontado nesse início de governo. Pelo que eu entendi, o senhor se referiu aí agora às posições do senhor e do PT de Goiás. Eu me refiro ao partido como um todo, nacionalmente, em relação à posição oficial do partido com o governo de Jair Bolsonaro. Essa posição que eu coloquei a respeito do salário mínimo é uma posição oficial do Partido dos Trabalhadores, já expressa pela nossa presidenta, a Gleice, e que eu, como deputado federal no estado de Goiás, estou verbalizando em Goiás, mas em cada estado, cada deputado, cada representante nosso está verbalizando essa mesma posição. Então nós estamos atentos a essa conjuntura, estamos analisando cada passo, já temos relatórios de tudo aquilo que está acontecendo em cada ação do governo e as consequências da sua atitude. Por exemplo, um absurdo para nós, e já questionamos isso, além de acabar com o Ministério do Trabalho, no momento delicadíssimo que nós estamos vivendo, de necessidade de retomada do crescimento econômico, de geração de emprego, acabar com o Ministério do Trabalho é um equívoco tremendo. Agora, sinalizar que vai acabar com a Justiça do Trabalho, primeiro é a demonstração de falta de conhecimento de como isso pode acontecer. Acabar com a Justiça do Trabalho não pode ser a partir de um decreto ou de uma vontade do presidente. E segundo, que isso seria um desastre, quer dizer, seria o quê? Flexibilizar a lei trabalhista ao extremo. Então, isso é outro ponto que nós já estamos questionando também nas primeiras ações ou nas primeiras manifestações do presidente eleito. Deputado, a pergunta do ouvinte aqui, o professor Djalma está mandando uma pergunta e eu gostaria já de resumir, para o senhor analisar esse sentimento de anti-PT, que para muitos analistas foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro à presidência. O professor Djalma pergunta o seguinte: deputado, podemos dizer que com esse governo o PT tende a sumir do mapa, já que longe do executivo, o PT está em baixa? É a pergunta do professor Djalma, acho que ela é uma consequência desse sentimento anti-PT, não, deputado? Muita gente gostaria realmente que o PT sumisse do mapa, mas não é a maioria da população. O resultado das eleições mostra isso. Os nossos adversários pensaram que o PT nem participaria, às vezes, do processo eleitoral. O PT foi o grande vitorioso, apesar de não ganhar a eleição presidencial, foi o partido mais votado no Brasil, foi o partido que elegeu a maior bancada federal, foi o partido que elegeu o maior número de governadores e foi para a eleição presidencial e foi para o segundo turno, mesmo com o seu candidato oficial, que era o presidente Lula, não podendo ser candidato. Com o seu candidato reserva, foi para o segundo turno, no lugar dos candidatos dos partidos que achavam que iam ocupar o protagonismo do PT e não ocuparam.
Então o PT continua firme no seu propósito. É claro que se nós tivéssemos ganho a eleição presidencial, hoje o nosso desafio, a nossa responsabilidade, a nossa tarefa seria de apresentar propostas concretas para poder fazer retomar o desenvolvimento do nosso país, mas estando na oposição nós temos também um papel importantíssimo na democracia. A democracia ela prevê que quem ganha a eleição tem o desafio de governar. Quem perde a eleição também tem uma tarefa, que é de fiscalizar, acompanhar, cobrar e apresentar propostas para a superação dos grandes desafios que o país existe. Deputado, esse acordo entre o PSL e o Rodrigo Maia, né, o PSL, partido do Bolsonaro, apoiando a candidatura do Maia a presidente da Câmara, é uma mostra de que o balcão de negócios entre o Executivo e o Legislativo em Brasília continua, como aconteceu nos governos do PT, do MDB, agora com o Bolsonaro também? A prática é a mesma? Política, ela é a arte do relacionamento, da discussão, da composição. Sempre foi assim e a democracia será sempre assim. O que tentaram vender uma imagem falsa na campanha é que se defenderia e com o Bolsonaro presidente, a política já não existiria mais e que as decisões aconteceriam sempre por cima. Não, a política é essa arte do relacionamento, da composição, mesmo quando a gente não concorda com ela. Mesmo quando você tem uma posição diferente, mas na democracia você tem que respeitar, você não pode ignorar e não pode anular os processos de composição. Então é legítimo que os partidos busquem composição? Claro, eles vão buscar e vão tentar ocupar os espaços que julgam pertinente. E a disputa democrática ela se faz de maneira salutar, com cada um apresentando as suas propostas, as suas ideias e tentando convencer ao máximo aqueles que estão participando do processo. Deputado, os partidos do campo ali de centro-esquerda estão fazendo uma frente no Congresso Nacional sem o PT, que é o PSB, o PCdoB e o PDT. O PT vai agir sozinho, como uma bancada só? O que o PT pensa em fazer no Congresso, na Câmara especialmente? Essa é uma discussão que nós estamos acompanhando e, na realidade, Cileide, é um falso dilema, porque, na realidade, se nós temos, digamos, 5, 6 partidos no campo da oposição ao governo atual, se esses 6 partidos eles vão trabalhar com 4 de um lado, numa frente, 2 em outro, ou 5 em um, ou 3 e 3, na prática não faz muita diferença se realmente eles votarem unidos nas matérias que interessam ao país ou interessam para poder marcar a postura da oposição. Então, nesse sentido, nós estamos absolutamente tranquilos e estamos conscientes que o importante para nós é podermos acompanhar todas as ações e, de maneira bastante responsável, podemos apresentar não apenas a nossa crítica, mas também a nossa posição de superação daquilo que está sendo apresentado. Qual é o caminho mais correto? Nesse sentido, a oposição, eu estou convencido que a oposição ela trabalhará, terá sua força no Congresso, independente de como essas frentes parlamentares elas venham a se organizar. Bom, significa que o PT vai trabalhar sozinho e sempre que tiver votações, tentar se unir aos outros partidos para tirar uma posição? Da nossa parte, se for possível fazer uma frente parlamentar onde todos estejam juntos e discutindo, nós vamos trabalhar para isso. Nós não estamos trabalhando pelo isolamento, nós queremos trabalhar pela unidade possível. O que eu estou dizendo é que mesmo que ela não aconteça, isso não nos preocupa e não vai afetar o resultado final, porque na prática somarão os votos de todas as frentes que venham a ser formadas. Com a decisão do PSL de apoiar Rodrigo Maia, como é que fica o PT na disputa da Câmara? Quem que o partido vai apoiar agora? O partido já está fazendo essa discussão com as diversas hipóteses, existem vários nomes sendo apresentados de maneira ainda informal, e como a gente já tem experiência sobre esse processo, que isso realmente só começa a se definir já quando chega próximo ao dia da eleição, nós marcamos, a bancada federal já marcou uma reunião para o dia 30 de janeiro. E é nessa reunião do dia 30 de janeiro que nós, juntos com a direção estadual, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, nós definiremos a posição que, de maneira unificada, nós defenderemos para a eleição da mesa diretora da Câmara. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando, acompanhando todas as movimentações
e pode surgir, inclusive, candidaturas que ainda não foram apresentadas. O Marcelo Freixo já procurou o partido? Vocês já conversaram sobre essa possibilidade? Nós temos um bom diálogo, estamos discutindo de maneira unificada com o PSOL, com o PCdoB, respeitando as conversas que eles também estão fazendo de maneira unilateral. Isso é legítimo, cada um conversa com os interlocutores que tem. Nós estamos conversando, essa é uma hipótese, mas pode surgir outras hipóteses que, inclusive, todos nós possamos apoiar numa reta final. Deputado, e o Caiado aqui em Goiás, hein? Como é que o senhor está vendo primeiro essa questão em relação a Brasília, né? O Caiado sempre defendendo que o Estado, para se recuperar financeiramente, entre no regime de recuperação fiscal. Como é que o senhor avalia essa possibilidade aí de Goiás em Brasília para regularizar as contas? Eu acho que isso é pouco para um governo que chega ao poder criando uma grande expectativa para o nosso Estado. Na campanha eleitoral, o governador eleito, ele fez questão de dizer inúmeras vezes, inclusive como uma frase de efeito, que o objetivo era devolver Goiás para os goianos. E devolver Goiás para os goianos está na contramão do que ele está fazendo. Primeiro, na busca dos seus principais assessores, dos seus principais colaboradores no governo. Trazer secretário de Rondônia, do Paraná, do Espírito Santo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Tudo bem, aí o argumento pode ser que não, mas é porque estamos priorizando a competência. Eu acho que aí fica até mais grave, porque significaria que aqui em Goiás não existem quadros competentes, seria a desmoralização, inclusive, dos políticos que o acompanharam na campanha, que deram apoio e que estão agora sendo relegados. Mais do que isso, na própria sociedade, na iniciativa pública, na iniciativa privada, nas nossas universidades, nós não teríamos nomes que poderiam fazer essa composição para poder ter um governo de qualidade. Então, esse é o primeiro caso. Segundo, devolver Goiás para os goianos significa a gente ir lá para o governo federal e buscar a solução do governo federal, e me parece entregar Goiás para a intervenção e para o governo federal. Então, me parece que está na contramão daquilo que também foi falado durante a campanha. Está muito aquém daquilo que o povo de Goiás espera. Em Goiás, deputado, o PT pensa o que para as próximas eleições? Já há muita conversa sobre 2020. O PT, nas últimas duas eleições estaduais, esteve isolado. Na municipal também, né? Em Goiânia, em 2016, isolado nas candidaturas. Isso deve continuar? O PT está com dificuldade de fazer composições, fazer chapas mais fortalecidas para a disputa das eleições majoritárias? Não, nós temos tido uma postura firme. O Partido dos Trabalhadores participou muito bem do processo eleitoral nos dois últimos processos eleitorais estaduais, tanto em 2014 com a candidatura de Antônio Roberto Gomide, quanto agora em 2018 com a candidatura da professora Cátia Maria. Foram candidaturas que engrandeceram o Partido dos Trabalhadores, mostraram nossa força, mostraram nossa responsabilidade, a nossa seriedade, o nosso compromisso com propostas exequíveis, sustentáveis para o nosso Estado. E isso aponta, sinaliza também para o trabalho que nós realizaremos em nível municipal. Nós vamos, com toda certeza, preparar o partido para chegarmos em 2020 participando das eleições municipais, na grande maioria dos municípios do estado de Goiás. Evidentemente que em alguns disputando a prefeitura, outros fazendo composição, às vezes indicando candidaturas de vice-prefeito, mas com toda certeza em todos os municípios do estado, tendo as nossas chapas de vereadores para buscarmos o nosso espaço no Legislativo. Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer, não tenho dúvida nenhuma, que o Partido dos Trabalhadores chegará em 2022 numa situação privilegiada, numa situação onde estaremos disputando o governo do estado, passando pela realidade de 2020 com as eleições municipais. Em Goiânia não tem vereador hoje, né? O partido vai ter candidato próprio, o plano é esse? Quem são os nomes, deputado? Essa discussão ainda será feita, não é ainda... será o desafio de 2019, preparar o partido para 2020 e em cada município a nossa direção municipal ela estará coordenando esse processo sob a luz das orientações do diretório estadual. Com toda certeza, Goiânia nós teremos candidatura, Goiânia é um lugar onde o PT é forte, tem lideranças representativas
da deputada delegada Adriana Costa, com um papel importantíssimo, e o resultado eleitoral que ela teve extremamente positivo, demonstra a sua força, a sua capacidade, a sua competência para poder coordenar esse processo como presidenta do Diretório Metropolitano que é nesse momento. Deputado Rubens Ottoni, do PT, obrigado pela entrevista aqui na Sagres 730, a disponibilidade sempre de conversar com a gente aqui, deputado. Bom dia e bom trabalho. Não ouvimos o senhor ainda, não falamos sobre a sanção do presidente Bolsonaro, um projeto do senhor, né? É verdade, nós temos um projeto importante que tramitava já há algum tempo na Câmara e no Senado, que é um projeto que ele recupera e garante, na prática, regulamenta espaços importantes da nossa Constituição. Nossa Constituição, ela prevê o direito de cidadania, o direito à educação, o direito à liberdade religiosa. Mas, na prática, isso não acontecia, porque, às vezes, em alguns momentos, alguns cidadãos eram obrigados a optar ou deixar de lado o seu espaço de poder fazer um concurso, fazer um vestibular, avançar na educação, ou abrir mão da sua liberdade religiosa. Com isso, nosso projeto, que foi aprovado na Câmara e no Senado, e por isso mesmo sancionado pelo presidente da República, esse projeto vai garantir, na prática, uma prerrogativa constitucional que não era garantida ao cidadão, que é a garantia da educação ao mesmo tempo que a liberdade religiosa. Ok, deputado, obrigado pela entrevista aqui na Sagres. Bom dia, bom trabalho. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho de jornalismo. Obrigado. Deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, conversando conosco aqui no Manhã Sagres.